Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Marcos 12, 29. Quem achou diz amém? Então vamos ler. Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. E nós estamos aqui por tua causa, porque te amamos e queremos ser instruídos essa noite. Fala conosco, fala pela palavra, fala por meio da minha boca, fica comigo nesse altar, não me deixe errar, não me deixe falhar. Que a minha boca seja tua boca, que todo o meu ser se volte ao senhorio de Cristo e eu possa fluir com teu Espírito mais uma vez, para que aquilo que está no teu coração se estabeleça. Cobre essa casa, Senhor, cobre essa casa e cada um de nós, cada família que aqui está com teu manto. Livra-nos do mal, livra-nos do engano, livra-nos de tudo aquilo que está tentando contra nós e a nossa casa. Nos dá escape nessa noite, porque estamos aqui diante da tua presença. E que os teus anjos trabalhem também em nossa família, em nossa parentela e naqueles que nos assistem pelas redes sociais desta noite. Espírito do Santo, vamos glorificar o nome de Jesus. Nós clamamos por tua vontade aqui, clamamos por teu reino, clamamos por tua vontade acima da nossa, ó Pai, se estabelecer em nome de Jesus. Amém? Deixa eu introduzir você aqui e aí nós vamos dar seguimento. Depois que Jesus ele se manifesta ao mundo, depois que ele recebe o Espírito e ele começa então a pregar o Evangelho e se revelar como Filho de Deus, Jesus ele não teve muito paradeiro. Por onde ele ia, as pessoas iam até ele, porque ele ensinava como quem tem autoridade. As pessoas gostavam de ouvir Jesus. Elas muitas vezes ficavam de manhã até ao entardecer ouvindo Jesus. Sinal que ele tinha uma boa mensagem, um bom ensino. Você não fica ouvindo alguém que você não gosta durante muito tempo. Não é assim? Se você está com o teu celular, você está acompanhando uma mensagem, acompanhando algo, um filme, enfim, algo do seu agrado, e se não te chama a atenção, o que você faz? Você troca, você passa, porque há outras opções que vão te chamar a atenção. Então, além de Jesus ele ter uma palavra diferente, uma palavra instrutiva, ele também operava sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E tudo isso era uma novidade, o povo não estava acostumado a ver. Cegos voltarem a enxergar, surdos voltarem a ouvir, paralíticos levantarem, eles não estavam acostumados a ver esta realidade, e agora Jesus estava operando esses sinais. Então as multidões o seguiam, e aqui nós estamos num dia normal de Jesus, ele está ensinando, ele está ministrando, e a Bíblia vai dizer que muitas pessoas estavam perto deles, e um grupo de saduceus chegou até ele, e fez uma pergunta para Jesus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles perguntam, eles contam uma história para Jesus. E eles esperam uma resposta. Eles falaram assim para Jesus: na lei de Moisés está escrito que se um homem morrer e a esposa ficar e não tiver filho, e este homem tiver irmãos, homens, o próximo, o mais velho, deverá se casar com ela para gerar um filho nela, para que esse filho, ele siga a linhagem do irmão que morreu. Então esses saduceus, eles contam essa história e eles dizem assim: havia um homem que tinha 7 irmãos e ele morreu. E agora o mais velho se casou com a sua esposa e não teve filhos também e veio a morrer. E o outro se casou e assim todos se casaram com ela, e ela não gerou filhos, enfim ela morre. E a pergunta deles para Jesus foi: no dia da ressurreição, de quem ela será mulher? E Jesus olha para eles e diz: vocês erram,
porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando vocês ressuscitarem, vocês receberão um corpo semelhante aos dos anjos. Vocês não vão se dar em casamento. Ela não será esposa de ninguém. E vendo a resposta favorável que Jesus deu aos saduceus, os escribas, que eram mestres da lei, chegam diante de Jesus e lhe fazem uma pergunta. E a pergunta deles foi: Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? E o texto que nós lemos, Jesus está trazendo a resposta para os mestres da lei. Jesus vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Diga, o único Deus. E Jesus ele vai dizendo: ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então ele traz uma amplitude sobre como devemos amar a Deus. Não podemos amar a Deus de qualquer maneira. É necessário que nós venhamos entregar o melhor para Deus. E a pergunta é: será que nós verdadeiramente amamos a Deus? Olha para a pessoa perto de você e faça a pergunta para ela: você ama a Deus? Essa noite nós vamos trabalhar esse tema: será que eu estou amando a Deus? O tema é amar a Deus. Então Jesus ele traz o maior de todos os mandamentos, e ele segue ensinando, e ele vai dizer: e o segundo é semelhante a esse: ame ao teu irmão como a você mesmo. E desses dois mandamentos, toda a lei se completa. Amém? Então, o que é amar a Deus de todo o coração, com toda a mente, com toda a força, com toda a dimensão do nosso ser? É isso que Deus espera. Esse é um nível de amor que Deus espera de nós. Um amor pleno, um amor total, um amor sacrificial. Um amor que não mede esforços para se relacionar com Deus. Deus é importante para você? O que Deus representa para você? O nível de revelação daquilo que Deus representa para você é um nível de amor que você terá por Ele. Está ligado. Não há como fugir. Quanto mais revelação você tem de Deus, da sua palavra, mais você o ama. Amém? Então nós temos que refletir se nós não estamos como o povo da aliança, como o povo de Israel. Muitas vezes Deus corrigiu eles, e o Pai que ama corrige. Diga: o Pai que ama corrige. Muitas vezes Deus corrigiu por meio dos profetas o povo do Antigo Testamento, o povo da aliança, o povo de Israel. O Senhor dizia para eles: vocês me amam apenas com os vossos lábios, mas o coração de vocês está tão longe de mim. Então muitas vezes Deus falou isso abertamente para eles: gente, vocês estão dizendo que me amam, mas é meras palavras, porque eu conheço o coração de vocês, eu peso a intenção do coração de vocês, eu revelo o que está verdadeiramente no coração de vocês. Então, será que nós estamos amando a Deus de verdade? Ou talvez nós estamos semelhantes àquele povo da aliança, que dizia que amava a Deus, mas talvez é só de lábios, é só de boca. E durante a mensagem nós vamos refletindo e vamos procurar entender e olhar para nós. Diga: olhar para mim mesmo. Quando você está ouvindo uma mensagem da parte de Deus, nunca ache que aquela mensagem é para o irmão perto de você, ou para alguém que não veio no culto. Faça assim: diga: é para mim mesmo, é para mim, é para você. Toda a mensagem que nós estamos ouvindo é para nós, e Deus está falando aqui essa noite, aleluia. Então, o que é amar a Deus nessa amplitude, nessa dimensão, de toda a alma, de todo o coração, de todo entendimento e com toda a sua força? Ou seja, em outras palavras, Deus deve ser honrado, adorado com o nosso melhor,
com tudo aquilo que somos e temos. Diga o melhor. Mas o que de melhor, pastor? Primeira reflexão, com o tempo. O melhor do seu tempo. Diga o melhor do seu tempo. Deus, Ele nos dá um dia, e esse dia tem 24 horas. E será que nos nossos dias, por mais que eles sejam corridos, e eu sei que é, principalmente no século que nós vivemos, aonde a gente vive num corre-corre, e muitas vezes parece que nos falta tempo, quem já sentiu isso? São muitas atividades. Nós estamos sempre envolvidos em alguma coisa. Então, qual é o tempo que nós estamos destinando a Deus do nosso dia? Das 24 horas que Deus nos dá por dia, hoje Ele nos deu 24 horas, amanhã teremos mais 24 horas e assim por diante. Mas quantas horas eu invisto do meu dia para Deus? Tem dias que nós, precisamos ser sinceros, tem dias que nós não investimos quase nada para Deus. Nos envolvemos com o trabalho, e não estou dizendo que você não tem que se envolver, você tem que se envolver. Você tem que ser um bom funcionário, um bom patrão, você tem que vestir a camiseta da onde você está. Amém? Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar. Mas a vida não é só isso. Deus, Ele precisa ser o primeiro lugar no teu coração, na tua vida. Então, muitas vezes nós temos o hábito de lembrar de Deus no nosso dia, em qual momento? Eu não estou dizendo que é todos, mas é uma reflexão. Em qual momento? Talvez no final do dia. Depois que nós já trabalhamos, corremos, estudamos, a cabeça, como está a cabeça? Cansada. O corpo, pior ainda. Aí você toma um banho. Quem toma chimarrão faz o chimarrão, toma um chimarrão, janta, e aí a gente quer o quê? Dormir, gente. Isso é normal. Isso é algo normal, é natural nosso. E aí nós queremos nos relacionar com Deus já quase deitado na cama. Eu já fiz isso. Por isso que eu estou te dizendo. Aí a gente senta, né, na cama, pega a Bíblia e quer orar. O que acontece? Você abre naquela sequência que você estava lendo e você começa lá. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Não é verdade? E aí você força um pouco mais e lê mais um pouquinho. Você não lê um capítulo e diz: tá bom por hoje. E vai dormir, porque está cansado. Será que esse é o melhor tempo do nosso dia? Não é. Não é. Se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós precisamos entregar para Ele o nosso melhor tempo, o nosso melhor esforço e dedicação. Quando você quer alguma coisa, um sonho teu, um projeto teu secular, o que você faz? O que você faz? Você corre atrás, você se dedica. Havia irmãos aqui que estavam prestando concurso, prestando Enem. Você fez de qualquer maneira? Se você prestar uma prova de qualquer maneira, você tem a aprovação? É muito difícil. Só passa aqueles que estão se aplicando, se dedicando, estudando, investindo tempo, recurso muitas vezes, para lograr êxito naquilo que eles querem. Então, a pergunta é: será que nós estamos tendo o mesmo esforço, a mesma dedicação quando se fala de Deus? Você ama ainda Deus? Ama ou não? Qual é o nível de esforço e dedicação que nós temos para encontrar com Ele? Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado, Ele quer se relacionar com você. Posso ouvir um amém? Então nós teríamos que ter uma dedicação maior ainda, para ir até diante de Deus, e ali permanecer um tempo com Ele, se relacionar com Ele, conhecer mais a Ele. Aleluia! E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me torno
semelhante e parecido com Ele. E quando eu me torno mais semelhante, mais parecido com Ele, com Cristo, com o meu Senhor, eu consigo alimentar a outros. Eu tenho palavra, eu tenho alimento, eu carrego algo que vem do céu sobre mim. Mas se eu não tenho tempo com Ele, eu não me relaciono com Ele, eu não busco a face dEle, o que eu darei? Pedro e João estavam subindo a hora da oração no templo, e lá estava um coxo de nascença, sentado pedindo a esmola, e Pedro olhando para ele, vendo que ele tinha fé, antes mesmo dele pedir esmola, Pedro disse para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Então, se nós não nos esforçar e ter dedicação para buscar a Deus, talvez o nosso nível de amor ele esteja tão pequeno. E hoje é a noite desse nível de amor começar a ser elevado. Melhor adoração, diga melhor adoração. Eu não vou perguntar porque grande parte de nós que estamos aqui já frequentamos ou uma boate ou um baile, não é verdade? Vou perguntar. Eu já falei. Quem aqui já frequentou baile? Boate. Diminuiu. É que aqui é a região do baile, amém? Santa Maria não tem tanto baile, tem, mas mais é boate. Eu fui em algumas boates antes de me converter, aleluia. Tu acha que eu vou deixar a bola picando para você? Não. Antes de me converter. E geralmente nós chegava na boate meia-noite e meia, e terminava ali a boate 6 da manhã. Da meia-noite às 6 da manhã, irmãos, eu ia para a pista. E me gastava ali, amém? Quando dava a música que eu gostava, dançava bastante. E era uma diversão. Naquele momento era uma alegria, naquele momento. Eu estava ali. Então traga para cá agora. Se nós investíamos muito esforço, muita adoração àquele local que nós estávamos, e quando nós estamos na presença de Deus, qual é a entrega da nossa adoração? Qual é o nível da nossa adoração para Deus? Ela não pode ser qualquer uma, ela precisa ser a melhor, diga melhor. A gente tem que adorar Ele como se fosse o último dia da nossa vida. Você sabe quando você vai partir? Nem eu. E louvado seja Deus, porque Deus encobriu isso, porque senão seria um sofrimento para nós. Saber a data da tua partida seria um sofrimento. Deus encobre algumas coisas. Então adore a Ele, busque a Ele todos os dias como se não existisse amanhã. Se você buscar Ele assim, você encontrará Ele. Verdadeiramente você está dizendo para Ele: eu te valorizo, eu te amo, eu te quero, tu és o meu noivo, tu és o meu amado, tu és o desejado da minha alma. Como eu amo a forma como Davi se relacionava com Deus. A Bíblia diz que Davi ele era um adorador. Davi se relacionava com intensidade. E os salmos relatam muitos homens que buscavam a face de Deus com dando o seu melhor, com essa fome, com essa sede por mais de Deus. A Bíblia diz: como a corça que anseia e suspira pelas águas, assim anseia e suspira a minha alma por ti, ó Deus. Como uma terra seca, que precisa da chuva, que precisa de vida, ser regada, assim eu estou buscando a tua face. Davi vai dizer: melhor é um dia nos teus atos
do que 1000 anos, 1000 dias em outros lugares. Aleluia. Quando você vai para o teu quarto, quando você vem para a igreja, quando você está com Ele, que você apartou aquele tempo para estar com Ele, busque Ele de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, que você vai encontrá-lo. E Ele vai olhar e vai dizer: uau, diga uau, encontrei, encontrei Davi no meio das malhadas, encontrei Davi no campo, encontrei, coloca o teu nome, coloca o teu nome aí, vamos, diga o teu nome, não ouvi, coloca o teu nome, encontrei o Germano, encontrei o Cláudio, encontrei, vamos, encontrei na cidade de Rosário do Sul, encontrei naquela rua, encontrei naquela casa alguém que está verdadeiramente me amando, me buscando, me honrando. Ele anseia pela minha presença. Quando o seu filho passa de ano, quando o seu filho faz coisas boas que agradam o teu coração, o que você faz para honrá-lo? O que você faz? Além de elogiar, tem pais que eles vão mais além. Diga mais além. Eles presenteiam. E aqueles que têm uma posse maior, eles presenteiam melhor ainda, não é verdade? Esses dias eu fiquei com inveja do meu sobrinho. Me perdoa, tá, Jesus? Estou perdoado já, né? O menino estava estudando para uma escola militar, lá em Pelotas, filho do meu irmão mais velho. E ele se dedicou o ano inteiro, indo para a academia para poder fazer os exercícios físicos que tem para a prova física, estudando também a parte de conhecimentos, e ele passou para entrar na escola militar. O que o pai e a mãe dele fizeram? Nós vamos te honrar, filho, porque você se dedicou e conseguiu a aprovação. Aquela viagem que você queria para X lugar, o pai e a mãe vão te dar. Por que eles se abriram tanto assim, como pai e como mãe? Porque eles viram a dedicação do filho, eles viram o comprometimento do filho, eles viram que o filho estava honrando tudo aquilo que os pais estavam fazendo por ele, se dedicaram e recompensaram. Quando você busca a Deus assim, a Bíblia diz que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Terá coisas que você nem está pedindo em oração, mas porque você está tão apaixonado, tão enamorado por Deus, Deus vai olhar lá de cima e vai dizer: encontrei, lá está Ele. Aqueles que sentam aqui perto têm a maior probabilidade, aleluia, de ser exemplo, mas também de receber palavra profética. Diga: eu entendi. Quantos ainda vão sentar no fundo da igreja? Aí Deus está olhando para o Clédio. Clédio tem sido um filho muito amado, filho que tem agradado o coração de Deus, tem andado no temor de Deus, tem se dedicado para buscar o Senhor, tem enfrentado lutas como todos, mas as lutas não têm falado mais alto, e ele tem se esforçado. Ele é apaixonado por Deus. Deus olha lá de cima e diz: cara, Gabriel, ele faz uma reunião rápida com o ministério deles lá de cima, dos anjos, e diz: tchê, desce lá na terra, lá em Rosário do Sul. Como é que é o nome da tua rua mesmo? Andrades Neves, número 3277. Lá eu tenho um filho muito querido, e ele está enamorado por mim, e eu quero abençoá-lo. E ele nem me pediu ainda, mas dentro do coração dele há um sonho de ter um carro novo.
E aí Deus faz acontecer. Abençoa ele no trabalho, Deus faz alguma coisa, ou ele está pedindo a conversão de alguém, enfim. E aí Deus vai lá e manda o anjo com a resposta, manda o anjo com aquilo que ele precisava para abençoar ele. Aleluia. Deus é assim. Se nós que somos maus sabemos recompensar os nossos filhos, quanto mais a Deus, que verdadeiramente nos ama. Aleluia. Vamos seguir. Então não podemos dizer que amamos a Deus e não demonstrar e não ter demonstração físicas do amor. Diga: o meu amor por Deus precisa ser seguido de demonstrações físicas. O amor, ele não pode ser apenas de lábios. O amor, ele precisa ser demonstrado. Existem vários tipos de amor: o amor do homem com a esposa, do homem com o filho, da mãe com o filho, mas também o amor do homem para com Deus. E o amor, ele não pode ficar guardado aqui. Ele precisa ser seguido de demonstração física. E eu vou te provar pela palavra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, unigênito, para morrer em nosso lugar, para nos dar vida eterna. Então Deus nos amou e Ele materializou o seu amor. Cristo se materializou e habitou entre nós. Amém? Então o amor, ele precisa se materializar. Quer ver outro exemplo de alguém que materializou o amor? A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. A Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Quem era pecador aqui? Levanta a mão. Hoje nós não somos mais pecadores, amém? Hoje nós somos santos que estamos procurando evitar o pecado. Pecadores nós éramos antes de conhecer Cristo, amém? Hoje nós somos justificados, hoje nós somos santos. Eu já não sou mais aquele velho homem que vivia no pecado. Hoje o pecado é um acidente, eu sou justificado, eu estou no caminho da santificação. Quem mais está? Então você vai ver aquela mulher que foi pega no pecado, ela entrar no ambiente onde estava Jesus e ela vai pegar um vaso de alabastro com um perfume dentro que era muito caro, e a Bíblia diz que ela quebra e ela unge Jesus com aquele unguento. E os discípulos que estavam na casa, ao verem aquela atitude, sabendo do valor que havia naquele perfume, eles vão dizer para Jesus: por que esta mulher não vendeu este unguento e não pegou o dinheiro e deu aos pobres? Jesus olha para eles e diz: os pobres vocês sempre terão, mas a mim não. E ela está me preparando, ela me preparou profeticamente para o dia da minha sepultura. E por onde este evangelho for pregado, em memória dela, este ato de adoração que ela fez será comunicado. Aleluia! Então essa mulher, ela materializou o amor que ela tinha por Jesus. Ela quebrou aquele unguento e derramou sobre Cristo. E eu te faço uma pergunta, e se você é um leitor de Bíblia, você sabe. Quem foram as primeiras pessoas que Jesus se manifestou após ressuscitar? Quem estava de manhã não vale falar. Eu ouvi aqui. Duas mulheres. E uma delas foi justamente aquela que havia derramado
o unguento sobre ele. Mas a pergunta é por quê? Porque elas amavam o Senhor. Mesmo Jesus estando morto e era o terceiro dia, a Bíblia diz, o amor delas por ele não diminuiu. Elas amavam ele, amavam a Cristo. E a Bíblia diz que de madrugada elas foram até o sepulcro com o objetivo de ungir o corpo de Cristo. Derramar perfumes, era uma dos atos que eles tinham. Derramar óleos, perfumes sobre o corpo da pessoa que havia falecido. E elas não vão de manhã, 9 da manhã, elas vão de madrugada. Então houve uma dedicação, houve um esforço. Jesus viu a paixão que elas tinham, a dedicação, o esforço, o comprometimento delas, e se revelou a elas ali, antes de se revelar aos outros. Diga, eu estou entendendo. E quando elas chegam, a pedra já está removida, e havia 2 anjos ali, e os anjos interagem com elas, dizendo, estão procurando o ente querido que aqui estava. Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou, e ele está indo à frente de vocês. Vão e avisem os seus discípulos, os apóstolos, que ele ressuscitou, bem como ele tinha dito, porque hoje é o terceiro dia. Aquelas mulheres viram a Cristo antes de todos. Jesus aparece para elas. E quando elas chegam na casa de Pedro, quando elas chegam onde os irmãos estavam reunidos, e elas começam a dizer, Jesus se revelou a nós, ele ressuscitou. O que eles pensaram? Essas mulheres estão loucas. Mas elas não estavam loucas. E depois Jesus começou a se revelar a muitos outros, dando prova que ele havia ressuscitado. Jesus já se revelou a você? Ele está vivo, irmãos. O mesmo Jesus que se revelou a eles, continua se revelando ainda. Ele está vivo. O mesmo Jesus que se revelou a elas, se revelou a Paulo na estrada de Damasco. Ele viu a glória de Deus, os seus olhos foram cegos por aquela presença gloriosa, e ele foi transformado porque ele teve um encontro com Jesus. Ele ainda continua se revelando. E eu quero ser profeta e declarar que hoje é a noite que ele vai se revelar a você. Pode aplaudir. Hoje é a noite que ele se revela. E você sai daqui apaixonado, desesperado, anunciando para os outros como Maria. Eu vi ele, eu vi o Senhor. E as pessoas vão te olhar e vão dizer, está louca, está fora de si. Mas a verdade é que não estamos loucos, a verdade é que estamos apaixonados. Há uma irmã aqui, e ela relatava para mim, apóstolo, o senhor um dia falou no altar, que o senhor era chato quando se converteu. E todos aqueles que vinham à tua casa, ou você se relacionava com eles, você falava de Jesus, e eu estou igual a você. Bem-vindo ao time. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Bem-vindo ao time. E verdadeiramente eu e você somos loucos para o mundo. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que encontrou com Cristo, ele se torna uma loucura para o mundo, mas se torna sabedoria de Deus na terra. Pedro também materializou o seu amor por Cristo, apacentando suas ovelhas. Antes de Jesus voltar ao Pai, ele olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta dele? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, materializa o teu amor.
materializa Pedro, cuidando, fazendo discípulo, apacentando, chorando junto, sofrendo junto, estendendo a mão. Materializa o teu amor pelas minhas ovelhas, Pedro. Você ama a Deus? Abraão materializou o seu amor por Deus sendo obediente. Diga obediente. Um dia Deus chega para Abraão, se apresenta para ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E de ti farei uma grande e poderosa nação. E as famílias da terra serão abençoadas por meio da tua vida. O que Abraão faz? Ele sai, ele obedece, ele materializa o amor que ele tinha por Deus, obedecendo a Deus. E depois que Sara recebe o filho da promessa, e o menino já está grande, Deus pede o que para Abraão? Me dá o teu filho em sacrifício no monte. E Abraão, ele vai, ele obedece. Mais uma vez ele estava materializando o amor que ele tinha pelo pai, obedecendo a Deus. E aqui entra João capítulo 14, versículo 21. Estou indo para o fim. Quem tem os meus mandamentos, ele obedece ao que me ama. Ouça. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Quer conhecer mais de Jesus? Sim ou não? Sim. Você tem que conhecer os mandamentos e obedecer. Não por uma imposição, não por medo, não por constrangimento, mas porque você entendeu que você era pecador, estava destinado à morte, mas Cristo te amou, o Pai te amou em primeiro lugar e enviou seu Filho a morrer por mim e por você. Esse amor, ele nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Quando você obriga alguém a fazer algo, ele até pode fazer, mas ele faz o quê? De mau grado. Não de coração, de todo coração. Ele faz por uma imposição. Deus, ele quer que você ande com ele por imposição? Não. E eu acho lindo como Deus trabalha. Ele revela o amor dele. Uau! E o amor dele nos constrange. Nós somos constrangidos. E vamos conhecendo a palavra, vamos conhecendo a Cristo, vamos conhecendo Ele cada vez mais, e aquele amor que é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, começa a nos constranger. E nós agora começamos a obedecer a Deus, não porque o pastor Germano está no domingo pregando, não porque o obreiro, o outro pastor está na quarta pregando, mas você começa a obedecer a Deus agora, porque você o ama. Você ama a Deus? Os mandamentos de Deus não são pesados, não são difíceis de obedecer, são prazerosos quando nós amamos a Deus. O quanto você ama a Deus? É uma pergunta. Está diretamente relacionado ao quanto você obedece os seus mandamentos. E aí, amamos ou ainda estamos longe de amá-lo verdadeiramente? Se eu amo Ele, eu obedeço os mandamentos. Eu obedeço Ele com alegria no meu coração. Ouça isso. Haverá momentos na qual Deus vai te pedir algumas coisas. E qual será a tua resposta quando Deus te pedir algumas coisas? Deus, Ele pede, irmãos. Ele fala conosco. Sim ou não? Deus já te pediu alguma coisa? Levanta a mão, me ajuda aí. Se Deus em algum momento da tua caminhada, Ele já te pediu alguma coisa para você fazer ou deixar, levanta a mão bem alto para o céu, não baixe. Deus, Ele pede. Nós conhecemos o presente.
Não conhecemos o amanhã, o futuro pertence a Deus. Quem é que nos criou? Quem é que tem um desenho profético extraordinário para nós? Quantos querem viver isso? Então você tem que confiar em Deus. Você tem que entregar tudo para Ele. Tua vida, teus sonhos, tudo que você é para Ele. E de pedir para Ele: Senhor, eu quero viver os teus projetos que são maiores que os meus. E nessa caminhada, nesse crescimento com Deus, nesse tempo que nós caminhamos com Deus, em algum momento Ele vai te pedir alguma coisa. E se Deus te pedir, o que você tem que fazer? Obedecer, porque Ele sabe o que é melhor para ti. Ele conhece o amanhã. Eu contei hoje de manhã e quero contar de novo aqui, porque está dentro desse momento da mensagem. Quando eu morava ainda em Santa Maria, já cristão, já trabalhando dentro da casa de Deus, cuidando de um setor dentro da igreja, servindo a Cristo, servindo os irmãos, trabalhando com a minha própria empresa. Eu tinha uma empresa de transporte escolar, e eu tinha um projeto, eu tinha uma meta, um objetivo de vida traçado. Já estava com 27 anos, se não me engano. Então eu estava correndo atrás de um propósito meu, um sonho pessoal. E não está errado você correr atrás de um sonho. Olha para mim. E o sonho era ser um policial federal. Esse era o meu projeto de vida. Eu queria ser policial. E para mim ser policial, a primeira coisa que eu tinha que fazer era me formar em qualquer área, ter o 3º grau. Eu só tinha o 2º grau completo. E muito tempo sem estudar, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular num cursinho pré-vestibular. Foram 6 meses, ó. Eu olhava para os lados, era uma sala de aula maior do que a igreja que estamos. Eu olhava para os lados e só via jovens da idade do Pedro, do Iago e os outros jovens que estão aqui. E eu olhava e dizia assim: eita, eu sou um dos mais veteranos, um dos mais velhos no meio da gurizada. E muitas vezes eu olhava aquilo e eu dizia: eu acho que eu vou desistir, eu acho que isso não é para mim. Mas aquele sonho estava vivo dentro do meu coração. Terminei aquele semestre de estudo, me inscrevi em uma faculdade pública de Santa Maria, o FSM, num curso de noite. Fiz o vestibular e passei. No dia que eles dão a listagem, os aprovados, estava eu, minha esposa e mais um irmão na sala de casa com o rádio ligado na Atlântida FM. E estavam dando listão, chegou a matéria. E lá o radialista falou o nomezinho desse cara aqui. E foi aquela festa. Grito, abraço, amém? Você já foi aprovado em alguma coisa, que estava sonhando, conquistou algo? Como é que você fica? Fui aprovado. Não, aleluia, glória a Deus. E corria na sala e corria na janela. E já comecei a pensar: vou fazer uma faixa, botar lá na frente de casa. Eu quero gritar para todo mundo ouvir, aleluia. Não é assim? Era o Germano. Comprei a faixa, botei lá, feliz da vida. Agora o próximo passo é cursar a faculdade. Vamos lá. Trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade de noite. Uma faculdade que exigia muita leitura, muitos livros. E professor de universidade não é que nem professor de escola. Eles te lançam o livro e dizem assim: ó, você tem até tal dia para ler, tal dia tem que trazer, vai ter prova. Não adianta tu chorar as pitangas e dizer para ele: cara, eu trabalho 10 horas por dia. Ele não quer saber. É você que escolheu fazer faculdade. Ele já é formado, ele está ganhando o dele. Te vira, negão. E ali estava eu, ralando, que nem se diz no quartel, ralando, dando duro.
Passei o primeiro semestre, fui para o segundo, passei o segundo semestre. Fui para o terceiro semestre. Estava concluindo o terceiro semestre e veio um pregador de Santa Catarina pregar. Cuidado com os pregadores de fora. Cuidado. Principalmente se eles carregam a glória de Deus. Cuidado. Estava lá na aula e estava em Santa Maria pregando o pastor Irineu Gruber. Quem conhece, levanta a mão. E eu já tinha visto aquele homem pregar e eu sabia que era bênção. E eu dentro da sala de aula, mas a cabeça lá no culto. E eu disse, o que eu quero aqui dentro hoje? Vou para lá, não vou conseguir prestar atenção. Peguei a pasta no período X e para o culto. Cheguei lá 15 para as 9. Já tinha terminado o louvor, já estava o homem pregando. A igreja lotada. Não tinha cadeira. E eu fiquei na porta, era uma porta de vidro, eu fiquei do lado assim com a minha pastinha aí, ouvindo a mensagem, recebendo de Deus. E o Espírito Santo veio e falou comigo, me entrega a tua faculdade. Eu olhei para o lado direito, olhei para o lado esquerdo, e eu comecei a pensar, eu só posso estar ficando maluco. Isso não é a voz de Deus. É o meu sonho, é o meu objetivo. Deus me abençoou, eu passei no vestibular. Não é Deus. Fiquei quieto e de novo, me entrega a tua faculdade, porque o que eu tenho para ti é melhor e maior. Deus me pediu algo, e ali eu tinha que dar uma resposta para Ele. E a minha resposta, Deus não iria me obrigar. Eu poderia dizer sim, eu poderia dizer não. Mas eu amava Ele. E eu ainda o amo. Você ama Ele? E eu disse ali, sem abrir a boca nos pensamentos, eu disse, eu te entrego. Porque tu sabes o que é melhor para mim. Mas naquele momento o que eu mais pensava era nas pessoas que estavam sonhando comigo. Na minha esposa, meus irmãos, na minha mãe. E quando eu cheguei em casa, Débora, eu disse, Deus falou comigo, eu não vou mais para a faculdade. Muitos não entenderam, me criticaram. Minha mãe foi a primeira, se ela está vendo, ela sabe. Por falta de entendimento e saber o que Deus tinha comigo, ela disse, filho, você ralou tanto, esse era o teu sonho, você está tão perto, você vai entregar tudo por causa da igreja. E eu olhava para ela e tentava, mãe, tu não está entendendo, não é a igreja, é Cristo, é o plano dele, é o projeto dele, ele me pediu, você não vai compreender, mas eu preciso obedecer. E ali entreguei, e passado um tempo, recebo o convite para vir para Rosário do Sul. E aqui estou já há 11 anos com a família. Vivendo um projeto de Deus, vivendo um sonho de Deus, vivendo algo que o Senhor disse, eu tenho algo melhor e maior para você. Mas eu poderia naquele dia dizer não para Ele e abortar um sonho que Ele tem comigo, que é muito melhor do que o meu. E poderia estar lá frustrado, poderia ter sido aprovado, eu não sei o que teria acontecido, mas uma coisa eu sei, os planos de Deus para mim são maiores do que os meus. Aleluia, aplauda Jesus. Existem aqueles que dizem amar a Deus, mas não querem estar na sua presença. Isso é incoerência. Quando você ama alguém de verdade, você quer estar junto. Quantos querem passar a eternidade com Deus aí? Levanta a mão para o céu. Eu também quero. Mas se aqui na terra eu não tenho alegria de estar num culto, de me fechar no meu quarto e passar um tempo com Ele, como que eu digo? E eu digo, eu quero passar a eternidade contigo. Irmão,
não condiz, amém? Você está entendendo? Como que eu quero passar a eternidade com alguém que eu não tenho o prazer de ficar alguns minutos na terra? E se o culto atrasa 10 minutos, o irmão já fica bravo, e já começa a olhar para o relógio, e esse pastor não para de falar, ele disse que era o final da mensagem, mas ele se vai. Aleluia. Aonde desliga o Giovanni, porque ele também pega aquele violão e não para mais de tocar. Aquele que ama deseja estar perto, em comunhão, gasta tempo para estar junto. Se não priorizamos a Deus, é um sinal de que não amamos Ele verdadeiramente. Se não priorizamos a Deus, olha para mim, é um sinal que não amamos Ele verdadeiramente. E tudo aquilo que não priorizamos é porque está em segundo lugar na nossa vida. Se você não prioriza a Deus, Ele está em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar no teu coração. E Deus, Ele quer estar em primeiro lugar. Se coloque de pé nesta noite. O Espírito de Deus, Ele fala algo ao meu coração. E Ele diz assim: há pessoas que me buscavam com lágrimas nos olhos, porque elas queriam algo, e eu entreguei. Eu liberei sobre você, mas você parou de me buscar com a mesma intensidade depois que você recebeu aquilo que você queria. E o Senhor, Ele está falando aqui, e Ele está dizendo: volte a me buscar daquela maneira, volte a me buscar daquela forma, volte a derramar as tuas lágrimas diante da minha presença. Volte para aquele lugar de intimidade, volte para aquele lugar onde você tinha prazer de estar na minha presença. Estou, e eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Ele diz: não se preocupe, Ele está contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem ali, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Só eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono de lá, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Você pode até pensar que ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quem pode te ajudar e ninguém pode te levantar, mas Ele pode. Se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Pastora Cris, dê um abraço na irmã Kelly. Ramakata soto robo gosteke. Rabakata sequeto robocou. Kelly, quando eu olhava para ti, o Senhor, Ele falava comigo e Ele dizia: diga para ela, chega do tempo do prato de lentilha, chega do tempo do prato de lentilha, porque eu tenho mais para você. Não troque,
Não troque as coisas que eu tenho pelo prato de lentilha. Os planos de Deus são melhores. Ei! Eu estou contigo, filho. Eu estou Contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Estou contigo, filho. Eu estou contigo. E não se frustrarão, Não se frustrarão os planos de Deus. quem impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus Tem um plano contigo. ninguém impedirá. Há uma pessoa que entrou aqui e antes de sair de casa, ela dizia, é uma mulher, é do sexo feminino. Ela dizia, eu quero uma resposta, Pai. Eu estou indo lá e eu quero te ouvir. Fala comigo. Fala comigo. E o Senhor, Ele contemplou. Ele contemplou o seu pedido, sua oração. E Ele está dizendo, é aqui. A resposta dele, Ele está dizendo, é aqui. Nagasubifácia. Ricamando kovasei. Com temor e tremor. Ricandostokorabashei. Receba a tua resposta. Iandastokorobosontia. Ricandastekebadarabashei. Ele é o Deus que sonda corações, que penetra corações. Nada está oculto diante dele. Rimandastokoro, rikabasheminarasotoro. Paragastokoteremikai. E fruto desta decisão, fruto daquilo que você vai fazer, com a resposta que Deus te entregou esta noite, Ele pode mudar a estrutura, o ciclo, o curso da tua vida. Deremas tekovasei, rimikala subrimikanaste. Porque sou Deus de coisas novas. Ramash teketa ramash tokoto roboshai. Sou Deus de coisas novas. Não procure mais no passado, porque você não poderá mudá-lo. Concentre os teus olhos em mim. Concentre os teus olhos no meu presente, na minha presença, porque o que eu tenho para você não está ligado ao passado. É novo. Rimika subiaste vastei. É novo. Eu te dou o louvor, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por tua presença, por tua palavra. Acenda a luz do templo. Vamos ministrar a Deus antes da oração final. Vamos ministrar no altar de Deus o que o Pai Ele coloca em nosso coração.